Olá! Hoje é dia da gente falar de música e de uma música que é transformadora. Meu convidado veio lá de Rio Grande, natural de Rio Grande, filho do seu Braulio e da dona Orlanda, iniciou seu envolvimento com a música aos 12 anos, ao começar a tocar violão de forma autodidata. Aos 18, o marido da Estefânia teve contato com os instrumentos de sopro, iniciando pelo clarinete, depois pelo saxofone. O principal trabalho do pai da Georgia como músico atualmente tem sido a Urânios Blues, banda na qual também atua como compositor e arranjador. Hoje teremos uma conversa de peso com Urânio Laureano Goulart. Seja muito bem-vindo, Urânios Blues, senhor Urânios Blues. Urano, para essa conversa de peso. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Para mim é uma grande honra participar dessa conversa de peso. Sabe por que é conversa de peso? Eu creio que seja pela relevância dos convidados. Tu tá olhando o programa. Sim, tenho acompanhado. Tem nada a ver com o tamanho do apresentador, tá tudo certo. Urânios, gosto muito de ti e da tua música. E preciso te dizer que o blues, para mim, a soul music e o jazz, que não são propriamente os nossos aqui, mas são as músicas que para mim têm mais alma no mundo. Foi isso que te levou para esse tipo de música? Sim, existem diversos fatores. Quando eu comecei a tocar, o meu primeiro instrumento de harmonia foi o violão com 12 anos. E eu aprendi a tocar com músicas populares brasileiras. Era Demônios da Garoa, era um pouco de Martinho da Vila, na sua fase anos 60, final anos 70. Então eu tenho já um gosto pela música que conta já alguma história e alguma vivência das pessoas nas comunidades mais, eu considero as comunidades mais festivas. O blues, ele é uma música que se originou num cenário em que pós-libertação de escravos norte-americanos, no próprio claustro eles produziam música nos intervalos entre as atividades rudes que eles sofriam e produziam aquela música bonita. Nós aqui tínhamos também na senzala a capoeira, também tivemos o samba, também tivemos o machixe. Então, a América do Norte e a América do Sul, no meu ponto de vista, na minha formação musical e nas músicas que eu acabei tendo o prazer de ter o contato, acabaram me colocando num local muito confortável, que foi a minha origem na música brasileira já antiga, linkando com a música norte-americana, que é o blues, as duas músicas, tanto conseguindo trazer a mensagem do sofrimento desses elementos, quanto também da parte da festa, porque eu vejo nessas músicas a capacidade de tanto tu traduzir o teu sofrimento, quanto no momento de extremo sofrimento, tu conseguir acalentar aquela dor com a música. E o blues, ela é bem forte. E por eu tocar saxofone e gostar de fazer solos, eu acabei optando mais por direcionar minha caminhada para o blues do que para um outro gênero musical. Mas eu sou muito eclético e por conta disso é que eu já fiz diversos trabalhos com muitos músicos, inclusive tive a oportunidade de ter um contato musical contigo, né? Muito feliz eu fui. E então é isso, né? Não tem muito mais. Ô Urânios, como é que começou essa tua caminhada, assim, natural de Rio Grande? Viveu lá até quando? Pois é, Rodrigo, eu fui fuzileiro naval de 86 a 89. Serviu onde? Servi no 5º Distrito, no Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio Grande. Eu tinha uma grande vontade de participar dessa parte das Forças Armadas, porque justamente era uma época muito interessante em que o jovem tinha um brilho nos olhos quando via aqueles filmes de aventura. É uma coisa bem juvenil que me conduziu a essa caminhada. E porque havia se instaurado lá também o 5º Distrito, e o meu pai era sargento do Exército, então tinha já toda uma formação militar que acabou me deixando
muito tranquilo para prestar o concurso, consegui passar e fiquei lá durante Porque 3 não é anos. fácil ser fuzileiro naval, né? Chegar lá... Não, é um concurso muito concorrido, inclusive dos 50 colegas que entramos numa turma de 50, nos formamos em 22, devido a 28 baixas. Sim, 28 baixas devido ao extremo cansaço físico e mental, o qual a gente é submetido nesse regime. Para ti, é uma coisa que transformou a tua vida, a partir Sim. dali. E depois te levou à vontade de continuar servindo aí a partir da Brigada Militar, né? Sim, o tempo regulamentar eu cumpri no Corpo de Fuzileiros de 3 anos, e nesse intervalo tem a Banda dos Fuzileiros Navais, que é uma das mais relevantes na questão de qualidade musical e de componentes também. Eles têm uma banda A, B e C. Tem bandas que tocam sinfônicas, são bandas sinfônicas. Eles produzem música clássica, tem tenores, sopranos que participam. E aquilo ali acabou me atraindo. Eu só gostava de violão e cantava já um pouco, porém eu comecei a me impressionar com aquela questão sonora que vinha dos metais. Isso me deu um gosto, mas eu ainda não havia tido interesse em estudar esse instrumento. A minha vinda para Novo Hamburgo, através do concurso que eu fiz para entrar na brigada, foi o que me colocou dentro de uma unidade que possuía banda de música, que foi o 3º Batalhão. Essa banda do 3º Batalhão, uma banda secular, ela foi fundada pelo Júlio de Castilhos, até hoje ela se firma lá com grandes musicistas. Essa banda me oportunizou, pelo meu gosto que tinha pela música, e o meu amigo Paulo Barros, que vem a ser o nosso baterista hoje da Oranius Blues, ele viu eu tocando violão e acreditava que aquela habilidade pudesse ser transferida para um outro instrumento útil para a brigada, que seria um instrumento de sopro. Primeiramente, eu recebi um clarinete e estudei durante 1 ano, tive um bom rendimento, porque a questão da disciplina já me acompanha, sempre me acompanhou. Eu sou um cara muito esforçado, isso acabou me dando uma Muito exigente facilidade. contigo mesmo, né? Não tanto, não tanto, não tanto. Eu tenho conhecimento das minhas limitações e eu tento sempre superar as deficiências, mas eu tenho uma grande resiliência por ter passado por percalços diversos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, e isso a gente acaba aprendendo muitas coisas e conhecendo muitas pessoas e transformando as óticas. Isso te fez ser, além de um forte, um cara que estuda bastante e consegue extrair o melhor de qualquer coisa que tu for fazer. No caso aí, um saxofone. Foi teu novo desafio. Procurei. Hoje tu manda bem. Quantos anos tocando sax? Tocando sax, 20 anos. Já é uma história bonita aí. Nosso Kennedy aqui da banda da Brigada. Sim. Lelis, uma série de realizações, como tu falaste antes, ao longo desse caminho, né? Tocando, por exemplo, com a banda Reação em Cadeia. Um evento muito especial, aquele. Vamos falar disso antes de falar de alguns momentos que te marcaram mais especialmente. Que parcerias são essas? Como é que tu foi construindo essas coisas ao longo da tua caminhada na música? Muito legal a pergunta. Pois é, Rodrigo. Depois que eu conheci a Estefânia é uma pessoa determinante na minha... Eu tenho 2 vidas. Eu tenho 2 vidas como músico. Eu tenho a minha vida na Brigada Militar, a minha carreira de sargento da banda da Brigada Militar de Novo Hamburgo, e eu tenho a minha vida do urânio. Inclusive, na Brigada, eu era o sargento Laureano. Fora da Brigada, eu sou o urânio. Por que eu fiz essa separação? É interessante. Muitas pessoas, talvez, que vão assistir o teu programa, talvez nem saibam que eu fui da Brigada Militar. Muito policial militar, talvez também não saiba que eu tenho uma história musical fora da Brigada. Dentro desses 2 caminhos, em alguns momentos eu consegui unir os 2. Tem amigos meus que são arranjadores da banda, da Brigada, que pela qualidade, os serviços de extrema relevância que eles prestam para grandes bandas e grandes grupos, tanto de igrejas quanto, inclusive, nessas bandas que produzem sons autorais aqui na região e até fora da região, eles fazem arranjos. E nesses contatos, eu surjo como um músico participante, eles me convidam
porque justamente pela minha formação musical, eu não tenho uma formação acadêmica, mas eu tenho aquela formação dos grandes mestres desses grupos, de orquestras, de bandas, tanto no Corpo de Fuzileiros Navais, que a maior parte dos sargentos lá são doutores em música, na Brigada Militar, os oficiais também têm curso superior de música, então eu tive toda uma informação a respeito dos gêneros musicais e das variações que eu poderia extrair do meu instrumento, algumas características de cada ritmo diferente e a produção sonora de cada ritmo diferente, que acabou na brigada me colocando como chefe do naipe das palhetas, por justamente ligar várias tendências musicais de cada músico e conseguir pegar um arranjo e fazer com que todos consigam produzir a sonoridade de acordo com aquele tipo de ritmo. Então, eu tenho essa dualidade de ter uma vida na Brigada Militar, como partícipe contribuindo com o naipe de metais e a parte de harmonia da banda, e tem a parte do Urânio, da Urânios Blues, da Nova Apartheid, tocando com a Reação em Cadeia, foi através do Jair Solano, que era o nosso arranjador, e fazia participações com a Reação em Cadeia. Acabou chegando no Urânio, e eu acabei participando desse grande grupo, uma única vez, inclusive, no aniversário da Rádio Itapema, no John Bull. Mas foi um momento marcante no auge da carreira deles, né? Sim, foi, no auge da carreira. A Reação em Cadeia bombando naquele Isso foi muito momento, bom para mim. Depois disso, eu consegui muitos outros contatos, muitos outros trabalhos. Imagino que tenha sido uma vitrine fantástica também. Sim. Né? Porque até então era muito Urânios, o Laureano, né? Onde eu imagino que os convites para tocar fora dali fossem restritos, né? Sim. Porque deviam te ver muito como o cara lá da formação da brigada, da banda Sim. da brigada, que é uma coisa bastante, não vou dizer que seja rígida, mas ela parece muito formal, né? A gente não imagina o cara fazendo depois um soul como uma soul music, por exemplo. Ô, Urânio, quem é que te toca dentro de um saxofone, por exemplo? Quem é que te... já falou do clarinete, chegou a tocar trompete também? Não, só Nunca palheta. estudou? Não, só palheta. E o saxofone, quem é que... A gente viu uma explosão do sax, há uns 20 e poucos anos atrás, por causa do Kennedy, mundo afora, né? As pessoas encantadas com esse instrumento melódico, esse tom melódico que ele deu. Mas lá atrás, nas big bands, a gente sempre teve a presença muito forte, por exemplo, né? Desses instrumentos. Quem é que no jazz, no blues, te chama, te faz ouvir, te faz tocar fundo, assim? Eu fui obrigado, por uma questão até de desenvolvimento sonoro, estudar diversos timbres. Mas eu tenho um grande mentor que chamava Coleman Hawkins. Ele era o saxofonista tenor da banda Count Basie, dos anos 20, 30. Eles animavam festas. Pré-Glenn Miller, que na época da Segunda Guerra também faziam muitos jantares, né? E por último agora o Ray Conniff, já nos anos 60. O Glenn Miller foi essa grande Big Bang, é uma Sim. redundância, essa Big Band que, boom, né? Sim, eles eram, a maior parte eram militares, inclusive. E esse saxofonista, o Coleman Hawkins, realmente ele é o meu mentor. Porque o sax tenor, que é o que eu optei levar para a minha carreira como solista, ele é um instrumento que te possibilita N aplicações, diversos gêneros musicais, e tu consegue extrair dele também diversas técnicas diferentes de produção sonora. O som que esse senhor produzia é um som que, se tu escutar uma faixa, ele tem trabalhos solos... Tem bastante coisa gravada? Muito, muito. É. E ele já é morto, morreu nos anos 60. Então eu tenho ele como uma referência. Mas eu gosto muito dos músicos brasileiros, eu gosto do Roberto Sion, eu gosto muito do Léo Gandelman também, para mim ele é um gênio da música brasileira, um saxofonista. Então existem uma série de saxofonistas, mas esse, principalmente, o Coleman Hawkins é o meu mestre. Ele tem aquele som que sai o vento e o som quase não sai, mas ele sai, não é só vento que sai. Isso é muito interessante. Eu gosto muito disso. O Ray Conniff foi recentemente, anos 70, 80, talvez a última big banda, né? De expressão mundial. Falecido agora há pouco tempo, né? Mas Sim. uma pessoa que marcou mundialmente demais aqui no Brasil, no mundo inteiro, né?
Na banda da Brigada, a gente executava muitas músicas do Ray Conniff. Muitas. Quero falar de alguns momentos muito especiais que tocaram profundamente a história e que fazem, como ele já disse, dele não só um músico, mas um ser humano melhor também. A gente volta em seguidinho hoje numa conversa de peso com Urânio Laureano Goulart, Urânios Blues. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo esse fantástico, maravilhoso, talentosíssimo músico Urânio, o Urânios Blues. Ele diz que não é, que a banda é Urânios Blues, ele é o Urânio. Mas é indissociável hoje para a gente. E eu acho que muito de alguns projetos que fizeram com que o blues voltasse ou tivesse uma relevância grande aqui na nossa cidade e na nossa região. Eu me lembro muito propriamente da Unicinos FM, que tinha uma qualidade primorosa no seu espaço de blues, e do projeto que o Abbey Road tocou, né? As terças-feiras lá. Você teve a oportunidade de estar algumas vezes ali, né? Sim, na verdade, o projeto foi criado pela minha primeira banda. A cabeça era essa, a formação, a ideia era aquilo ali. Que foi a Gin Magic Blues. O Cristiano Feltz, da cerveja Baita Beer, que havia me convidado para tocar saxofone, criou esse projeto e apresentou para o Nando. O Nando achou bom. E ele se desenvolveu durante algum período de muito sucesso, foi uma época muito boa. Porém, após um determinado período, Novo Hamburgo começou a crescer em relação à vida noturna, a bares, casas de espetáculo, praticamente tinha pouquíssimas. Então os bares começaram a ampliar as suas diversidades musicais. Nesse contratempo, nesse intervalo de tempo, a gente acabou conquistando um espaço em locais de mais expressão para a nossa atividade musical que a gente escolheu de fazer, que foi blues, e fomos para Porto Alegre. Em Porto Alegre, a gente conseguiu entrar num circuito dos tipos melhores lugares assim para se tocar blues. A banda durou algum tempo, depois a gente se afastou, as vidas foram tomando alguns rumos diferenciados, e eu, algum tempo depois, junto com o Thiago e o André, formamos a Urânios Blues, e essa banda, Urânios Blues, é a que me colocou nessa outra parte da minha vida que eu não sabia, que era a questão de compor. De uma hora para outra, eu estava compondo e cantando, porque na Gin Magic Blues eu cantava uma única música. E o Thiago acreditou que eu tivesse potencial para soltar a voz. E aí também, como eu não tenho um domínio grande na pronúncia em inglês, eu até canto em inglês, canto direitinho, mas eu não tenho um grande conhecimento da língua inglesa. E eu achei muito mais confortável para mim dentro daquele assunto que a gente levou antes em relação à minha formação musical, o samba, o blues, América do Norte, América do Sul. Eu pensei, vou juntar o blues em português e tentar passar alguma mensagem ou alguma questão de entretenimento, divertimento, de uma forma que atinja o máximo possível de pessoas, de idades, de classes sociais, seja quem for, para escutar o blues. Porque até então, blues e jazz, ele é linkado com música classicista. Nunca, não é. E a gente está aqui já há muito tempo, já, e Novo Hamburgo já se abriu para isso, nós somos, o blues é uma música mundial, como várias outras, é uma música que tem a capacidade de transformar, de levar poesia, de levar lamentos, de levar reclames também, por que não? De contar histórias, E é isso aí. Ela nasceu para ti muito por essa herança dentro da questão racial, Urânio? Na verdade, não foi tanto especificamente a questão racial, mas a gente tem que há de concordar, que as origens do samba vêm da batucada afro. Perfeito. Que a origem do blues também vem das mesmas batucadas e daquelas cordas. E de um sentimento de sofrência em relação de sofrência, à condição, sim, né? claro, Por isso claro. que te questiono se isso te toca
especialmente, né? De certa forma, sim, De na uma sua... herança que tu não viveu realmente, Sim. mas que talvez esteja dentro da condição de um povo, né? Da condição real, que Que é da inclusive... condição humana, inclusive. Humana, sim. E que hoje, em 2019, a gente não pode se furtar que ainda existem N casos que ainda se tem que conversar sobre isso, tem que se escrever muito mais Temos poesias que falar e sobre fazer racismo mais velado, músicas. né? Isso, Temos que falar de isso. racismo velado. Não foco muito nessa questão, Claro que não, eu mas as sei letras disso. que eu utilizo são contando histórias, sim, de pessoas ou criando alguma questão. Tem a minha parceira de composições, a Stefania, ela escreve muito bem. Inclusive, ela está fazendo uma oficina com a Alci Chewish. Eu creio que vai sair coisas muito boas Opa, dali. não sabia desse viés aí. Ela Show. faz, ela escreve. Então, tem 2 músicas, inclusive, no nosso CD, que são de autoria dela. Uma pessoa muito competente, tem uma visão muito ampla e acaba contribuindo. E eu consigo fazer pegar as composições que não têm aquela rima, eu tenho uma facilidade para fazer, para usar sinônimos e conseguir produzir músicas que acabam te remetendo até a uma poesia mesmo. Uranis, como é que foi o Uranis, ó, te chamando de Uranis também. Sem Uranis, problema. como é que foi esse teu encontro com aquilo que existe de mais nobre na música, que é tocar a vida das pessoas realmente? Rodrigo, realmente aconteceram 2 momentos que são muito profundos na minha vida, muito profundos mesmo. A gente tinha na banda da Brigada um projeto do sargento Marcos Ramos, e o projeto era Música à Saúde. A gente levava música para asilos e hospitais. Isso muito antes do Proerd se aproximar da comunidade. Já contemporâneo, nessa época já havia o Proerd. Porém, anteriormente eu falei na Casa Ama, que eu trabalhei, ali não havia Proerd. Naquela época, no início dos anos 90, não havia ainda aqui no Vale dos Sinos, mas essa E tu e fase... mais um colega já levavam Sim. instrução musical Sim. para os jovens. Mas essa outra fase foi... a gente fazia tocatas com 5 integrantes apenas, era uma fração da banda, e era um trabalho voluntário, onde a gente utilizava, inclusive, muitas vezes o veículo próprio para ir nesses lugares, em asilos e hospitais. Porém, houve 2 momentos em que foi toda a banda da Brigada no lar da criança com paralisia cerebral, em Porto Alegre, lar Santo Antônio, em que as crianças lá eram crianças de 7 anos até adultos de 35 anos que estavam já nesse lar há 30 anos. Vivendo ali porque as famílias não tinham condições nenhuma de cuidar dessas crianças. As crianças precisam de necessidade total, alimentação, higiene, São completamente geral. vegetativas. Né? Sim, praticamente. Havia uma dentista que estava extraindo os dentes dele, aquilo me tocou muito, fiquei meio chocado, mas ela explicou que tinha que extrair os dentes deles porque eles se mordiam, se machucavam. Uns estavam amarrados em chiqueiros ali, como se fossem bebês, e a gente foi disperso numa certa parte da tocata. A gente tocou para eles e viu que eles ficavam muito eufóricos com a música. E um rapaz que estava muito nervoso, que ficava lá do outro lado, eles não integraram ele porque ele estava amarrado. E aí eu deliberadamente fui lá, saí da nossa formação, pedi para o nosso mestre para ir lá tocar alguma coisa para ele. E eu comecei suavemente uma melodia, não era uma música não era nem uma música conhecida, foi uma melodia que eu criei na hora, suave, e que eu acreditei que aquela sequência de sons era agradável. E aquele jovem, incrivelmente, ele estava se debatendo, ele parou de se debater. Isso foi muito emocionante. Aconteceram mais coisas nesse momento, mas eu vou passar para uma outra, para não ficar muito pesado. A outra foi no hospital, na Santa Casa, no Hospital da Criança com Câncer, onde havia uma criança, aproximadamente uns 3 a 4 anos, no estado terminal, onde estava com todos aqueles equipamentos, e numa aula do hospital onde não podia tocar. Uma enfermeira cogitou a possibilidade do mestre liberar um músico para fazer algum som ali. Automaticamente, porque eu já tinha essa característica no meu grupo de gostar se quisesse tocar só para mim aqui, eu ia sair da formação bem baixinho e tocava ali só. E aí, para mim, foi muito tranquilo, só que foi difícil para mim quando eu entrei no quarto, a criança estava imóvel, tinha familiares, fizeram uma cara de alegria naquele momento, terrivelmente triste. E eu demorei um pouco, mas eu consegui começar a tocar a música da Pantera Cor-de-Rosa, muito baixinho.
e eu vi que essa criança abriu os olhos e movimentou a cabeça com pouca mobilidade, e eu fiz a volta e fiquei na frente entre ele e o familiar, e eu consegui tocar um pedaço, num volume muito baixo, e eu vi que a criança se debatia de euforia, mas extremamente limitada pelas condições. Então, esses momentos realmente eles são muito profundos. Eu vivi outros tantos, né, bons, outros nem tanto, mas esses aí são momentos que também ajudaram a modificar muito a minha vida. Dão um sentido para tudo, na verdade, né? Não. Fazem com que a gente entenda do porquê que a música é tão importante na vida da gente e de como ela pode ser transformadora sobre todos os aspectos. Está acompanhando um pouco desse projeto que nós temos na cidade de Novo Hamburgo, de formação de orquestras nas escolas, Uranes? Na verdade, não ainda. Mas tem eu participo da No Apartheid também, que é uma banda de reggae, daqui de Novo Hamburgo, uma Do nosso excelente amigo banda. Pablo aqui Sim, também, do Pablo. né? E o Silon, ele é estagiário numa escola municipal, e ele tem um grupo de jovens também que ele trabalha com a questão musical. Recebi um convite já dele para participar, mas eu estou tentando administrar algumas coisas na minha vida particular. Eu estou inclinado a fazer algumas coisas no futuro próximo, então eu quero primeiro tirar um tempo exclusivo para resolver e definir essas questões, e aí depois eu vou partir para fazer mais isso, porque eu creio que a minha responsabilidade agora e o meu compromisso, a minha filha, conforme eu e a Estefânia conseguimos dar uma orientação para ela, ela faz mecatrônica no IFSU. Pode ser que um dia ela vá para a NASA, como já ouvi anteriormente, mas a Geórgia, ela é uma figura fantástica. Então, eu espero que eu consiga dar mais atenção para pessoas que não tiveram a mesma condição da minha filha. Eu gostaria de levar para essas... Eu sempre tive essa vontade, só que eu nunca tinha tempo e também não tinha as devidas condições, né, de experiência para poder desenvolver isso com mais seriedade e mais compromisso. A música transformando comunidades, sociedades, né? A vida das pessoas que precisam de alegria. Uranes, adorei conversar contigo, prazer te ter na nossa Vale TV. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem recebido aqui. Muito grato pelo convite. Quero aproveitar o momento para divulgar algumas datas aqui dos projetos vindouros aí. Dia 18 de agosto, tributo a Bob Marley no Abbey Road, em Novo Hamburgo. Com quem? Com a No Apartheid. No Apartheid. Dia 30 de agosto, tributo a Bob Marley na Elementum Temple, também com a No Apartheid. Dia 31 de agosto, Uranus Blues na esquina da Bosta. Então, é isso que a gente tem para frente. Espero a presença de todos. Agradeço já ao Rodrigo. Carinhosamente conheci ele, já chamando de Rodrigão. Não sei por que me chama Rodrigão, né? Eu também não sei. Tudo certo, está valendo. Eu quero fazer uma presença para ele aqui. Esse é o nosso CD da Uranus Blues de 2017. Maus tempos, bons tempos. Dá para ti. E esse aqui já tem composições tuas? Sim. Estamos nos streaming também, nas plataformas de streaming aí, todas. Acorda aí, Blackout, Cerveja Gelado, gostei desse nome aí. Maus Tempos, Bons Tempos, também vai em nome de música, né? Amor Infeliz, Reimão, Folhas Secas. Folhas Secas? Folhas Secas? Folhas Secas é da Estefânia a letra. Opa! Muito boa. Urânios Blues, é a banda Urânios Blues com meu amigo Urânio Laureano Goulart, esse músico e essa figura querida aqui da nossa cidade. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede, comunidade de televisão.